Fala aí, meu povo, tudo certo? Professor Damas Azevedo aqui contigo e nesse vídeo eu quero trazer uma análise interessante aqui de alguns tópicos, especificamente sobre inelegibilidade, tá? Do direito eleitoral, em cima de notícias recentes que nós tivemos aí por conta das eleições de 2024 e te mostrar como que a Sebrasp gosta de relacionar essas notícias com as suas questões nos concursos. Então, você que está se preparando aí para o concurso TSE unificado, tá? Vai ser muito interessante a gente fazer essa análise, porque a tendência é que isso meio que se repita. Claro, eu vou mostrar questões um pouco mais antigas, que têm relacionamento com algumas notícias novas, mas a intenção aqui é te mostrar como que a banca transforma essas notícias em questões e como que a gente pode usar isso em nosso favor, já que a gente acompanha, né, ou acompanhou aí todo o processo eleitoral que aconteceu agora em 2024. Eu vou trazer aqui para vocês três notícias interessantes e três questões que têm relacionamento com essa notícia e como que você pode aplicar esse entendimento. Eu quero te mostrar como que você pode usar as notícias das eleições de 2024 para te ajudar a revisar muitos assuntos e como que você vai utilizar as questões para reavaliar esses tópicos que você estudou ou está estudando durante a sua preparação. Sem enrolação, vamos para a tela. Primeiro ponto em relação à inelegibilidade reflexa, tá? Agora, salvo engano, foi em setembro, tá até aqui, né? Quarta-feira, dia 25/9, né? Então, agora em setembro de 2024, foi veiculada a notícia que o TRE do Rio Grande do Sul havia declarado o candidato a vereador de Porto Alegre, Pablo Melo, filho do então prefeito, ainda, né? Porque, né, se for, eu não sei quem foi eleito quando eu acompanho a eleição em Porto Alegre, me perdoe, mas não sei se foi reeleito ou se foi eleito uma outra pessoa, não importa. Pelo menos ao momento era o prefeito, ainda vai ser até o final do ano, seja lá o que vai acontecer. O Pablo, ele é filho do atual prefeito da cidade de Porto Alegre. Acontece que o Pablo ele já detinha o cargo de vereador. Então, assim, quando você vê essa situação, a primeira coisa que você lembra é inelegibilidade reflexa. Peraí, o cara é vereador e tem o pai que é prefeito. Pelas regras da inelegibilidade reflexa, o fato do cara ser prefeito torna inelegível dentro do território de sua jurisdição. Ou seja, o filho não poderia ser candidato à vereança. Perfeito? Beleza. Porém, você sabe melhor do que eu que a Constituição Federal estabelece duas situações interessantes. Primeiro, aliás, estabelece dois requisitos interessantes para afastar essa inelegibilidade. Primeiro, que a pessoa seja detentora já de um mandato eletivo. Então, a inelegibilidade ela é superveniente ou posterior ao mandato detido e esteja disputando reeleição, né? Então, o básico, vem para cá, o básico. Eu falo vem para cá e sou eu que troco a tela, tá? Mas tudo bem, é só para mostrar que eu sou profissional. Mas qual é o básico? Se eu sou vereador e por algum acaso, sei lá, minha mãe é eleita prefeita na cidade depois, nas eleições subsequentes, não tem problema, eu sou vereador e vou disputar qualquer cargo que eu quiser. Claro, eu estou falando de município, é só dentro do município, não tem problema, mas eu poderia disputar qualquer cargo, sei lá, minha mãe vai ser eleita governadora na eleição seguinte. Se por acaso eu sou vereador, vamos dizer que eu fui eleito em 2020, tá? 2022 minha mãe foi eleita governadora. Em 2024 eu poderia disputar algum cargo dentro do estado do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim? Eu sou de Santa Catarina, mas tudo bem, vamos ficar na notícia. Não, eu não poderia, porque como a minha mãe ela é governadora, ela me torna inelegível para todos os cargos dentro do estado. Porém, entra a exceção. Eu já sou detentor de mandato eletivo, eu já era vereador e estou disputando a reeleição, tá? Então, qual é a jogada aqui? A partir do momento que eu tenho essa situação, eu posso disputar as eleições porque eu estou disputando reeleição. Ah, não, mas eu quero sair do cargo de vereador e quero ser prefeito em outra cidade. Eu quero ser deputado estadual, sei lá. Não poderia. Porque, como a Constituição estabelece, primeiro, eu tenho que ter mandato eletivo corrente e, segundo, reeleição é o meu objetivo. Tá? Então, esses dois pontos são essenciais. Ah, mas o cara já era vereador e o outro lá já era prefeito, ele vai disputar a reeleição. Por que ele foi declarado como inelegível, se está tudo nos conformes? Aqui que está o detalhe. Tá? A inelegibilidade do filho se deu justamente por conta do parentesco, dado o veto da Constituição Federal, candidatura de parente até segundo grau, blá, 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 conforme o parágrafo 7º do artigo 14. E aí vem o detalhe aqui, ó. Pablo Melo já ocupa o cargo de vereador, mas na condição de suplente.
E aqui é que está o detalhe. O que tornou o Pablo Melo inelegível foi o fato dele não deter um mandato eletivo como titular. Ele tinha mandato eletivo, mas como suplente. Então ele não poderia disputar, porque seria como se ele estivesse disputando pela primeira vez. Tá? Então, o entendimento da justiça é: a Constituição estabelece titular de mandato eletivo e disputando reeleição. E aí temos uma questão que a Sebrasp fez, que falou o seguinte: com relação às condições de elegibilidade e inelegibilidade, julgue o item que se segue. A titularidade de mandato eletivo, titularidade de mandato eletivo e a candidatura à reeleição, quando acumuladas, atuam no ordenamento jurídico brasileiro como condições de elegibilidade. Perfeito. O texto é meio truncado, mas está perfeito. Né? A gente sabe que existem diversas condições de elegibilidade, elas são para situações específicas. Então, nunca esqueça. Qual é a principal regra da inelegibilidade reflexa? Eu, detentor de cargo eletivo, tá, de um mandato, torno inelegível meus parentes até segundo grau dentro do local de atuação. Então, se eu sou governador, impede sempre do chefe do executivo, tá? Não esquece. A inelegibilidade parte do chefe do executivo para os outros cargos, tá? Então, se eu sou governador, eu torno inelegível em todo o território estadual. Mas nada impede que minha esposa vá disputar a prefeitura de um outro estado, de uma cidade no outro estado, não tem problema. Tá? Se eu sou presidente da República, aí não tem como, não adianta porque é território nacional. Tá? Porém, se já detentor de um mandato titular efetivo e disputando reeleição, não tem problema. Tá? Então é sempre bom você lembrar que tem essas duas situações. Tá? O cargo tem que ser titular, tem que ser já detentor de um mandato eletivo na condição de titular e tem que ser reeleição. Mesmo que a história venha, mas ele já é detentor de mandato, mas ele está disputando uma outra eleição, um outro cargo, então ele está inelegível. Tá? Vamos para a segunda notícia? A segunda notícia se refere à inelegibilidade referente à eleição suplementar. Isso aqui é um ponto muito interessante, tá? Até por conta dessa notícia aqui. Isso aqui é de 2023. Eleitores de 4 cidades voltam às urnas neste domingo. Justiça Eleitoral, presta atenção nessa parte, já fez mais de 100 eleições suplementares desde 2020. O que é eleição suplementar? É aquele caso, por exemplo, eu fui eleito prefeito da cidade, só que eu fui cassado depois. Logo depois, 3, 4, 5 meses depois, eu fui cassado. Decreta-se eleição suplementar para poder escolher quem vai ocupar o meu lugar ali por conta dessa cassação que eu sofri. Tá? Então, a grande jogada aqui é, e aí? Eu sei que existem regras de inelegibilidade. Elas são aplicáveis também quando se trata de eleição suplementar? Sim, nós temos já julgados enormes, tá? Existem vários julgados, inclusive tem tema do STF tratando sobre isso, que a condição de inelegibilidade prevista na Constituição Federal, qualquer condição, inclusive inelegibilidade reflexa, tá? Ela é repetida também dentro das eleições suplementares. Então, vamos dizer, eu tenho que me desincompatibilizar 6 meses antes, perfeito? De um cargo para poder disputar o outro. Beleza, se for executivo, claro. Se tem eleição suplementar, eu preciso já estar desincompatibilizado 6 meses antes das eleições, senão eu não tenho como participar. E aí eu trago para vocês uma questão que fala acerca de direitos e garantias, aquela introdução básica, vamos embora. Situação hipotética. Joaquim foi eleito prefeito do seu município, porém, 7 meses depois da eleição, a Justiça Eleitoral local cassou o mandato em razão da constatação da prática de abuso do poder econômico. E detalhe, tá? Se você pesquisar na internet, praticamente todas as cassações de mandato dos últimos anos foram por abuso do poder econômico. É absurdo o quanto que esses vagabundos... Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Mas por que isso é importante? Porque essa questão foi construída com base na vida real. E é isso que a gente precisa entender. Tá? Da prática de abuso do poder econômico, e assim marcou novas eleições. A esposa do prefeito cassado, então, habilitou-se para a nova disputa eleitoral. Ela poderia? Não. Porque ela estava como inelegível na eleição natural, na eleição suplementar se manterá. Então, nessa situação, a esposa do prefeito cassado é elegível. Não, errado, pois ele até fala aqui, né? Pois não há inelegibilidade em eleições suplementares. Sim, há. E é interessante que essa questão foi criada exatamente na sequência da decisão proferida. Né? Então, o quanto que a Sebrasp ela se liga muito no que está acontecendo para poder usar os exemplos ali. Então, esse caso que eu estou trazendo para você, por exemplo, ali do vereador de Porto Alegre,
é bem provável que isso vire uma regra, ou vire uma, sei lá, não é nem regra a palavra, vire uma influência, não é essa a palavra que eu queria, mas foi o que veio na cabeça, para criar uma questão sobre isso, usar a titularidade de mandato e a questão de suplência. Tá? E por último, só mais umazinha para a gente poder falar. A Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro indeferiu nessa segunda-feira, também eleição 2024, o registro de candidatura do ex-governador Antônio Garotinho, que já teve tanto problema que só Jesus, ao cargo de vereador no município do Rio nas eleições desse ano. Aí ele fala o seguinte, ó, a ação foi ajuizada pela 100ª, 20ª, 55ª, 18ª Promotoria Eleitoral devido a uma condenação por improbidade em 2018, que estabelece ser inelegível por 8 anos até 2026. Beleza. Mais uma questão sobre isso aqui é um clássico, até depois do advento da lei da ficha limpa, que alterou a lei de inelegibilidade e colocou tudo com prazo de 8 anos, né? E ele fala, no que diz a inelegibilidade regulada pela Lei Complementar número 64, que é a Lei de Inelegibilidade, julgue o item subsequente e vamos embora. José, condenado por comercializar CDs falsificados, o que foi configurado como um crime de violação a direito autoral, cumpriu fielmente as penas, tendo a restritiva de direito sido cumprida integralmente em 26 de 3 de 2020. Ele pretendia se candidatar para o cargo de prefeito nas eleições de 2020. Para as eleições, José encontrava-se inelegível pela prática de crime contra o patrimônio privado. Presta atenção na inteligência dessa questão, que, aliás, eu vi muita gente comentando, mas, pô, crime de direito autoral é crime contra patrimônio privado. Não é esse o objetivo da questão, essa é a discussão mais rasa que você pode ter, porque não é isso que a questão está preocupada. O enquadramento do crime, até porque a gente sabe que condenação criminal por crimes praticamente todos, né, que tem toda a sua estabilidade ali na LC 64, mas a gente sabe que existe a inelegibilidade como consequência. Só que olha só, quais são os efeitos da condenação criminal sobre uma pessoa? Suspensão de direitos políticos, e a Constituição determina que essa suspensão vai até o fim, né, da condenação, até o cumprimento da condenação, e também a impossibilidade de disputar eleições, inelegibilidade. Só que existe uma diferença. A suspensão do direito político é até o final da condenação. Cumpriu a condenação, beleza. A inelegibilidade é por 8 anos, não importa. Se você foi condenado por 2 anos, dane-se. São 8 anos para cumprimento. E a inteligência da questão está aqui, porque ela te leva a pensar que a inelegibilidade está levantada, está resolvido. Porque ele fala, ó, cumprida integralmente em 2020, tentando te induzir a confundir a suspensão do direito político com a própria inelegibilidade como consequência do crime cometido. Tá? Então, por conta disso, sim, o José está inelegível, não interessa crime contra o patrimônio, né? Discussão idiota. É engraçado como é que o pessoal foca em coisa mais idiota do mundo, até porque a banca não vai mexer em edital por causa disso. Não vai mexer na resposta, pode ter certeza. 22 anos de sala de aula, eu sei como é que a banca pensa. Tá? Então, gabarito certinho, bonito, com uma certa inteligência na questão. Sabe o que eu estou fazendo com você aqui? Eu estou mostrando para você, e se você não percebeu isso até agora, eu vou deixar isso muito claro, que eu quero que você entenda isso, como que se estuda assuntos, revisão de assuntos por questões. Você entendeu como é que eu peguei uma questão e consegui esmiuçar todo o assunto maior que tem ali? Mas Dalmo, isso é o tal do estudo reverso. O estudo reverso ele é muito limitado, porque a galera entende que se a questão fala de inelegibilidade, eu só vou revisar inelegibilidade. Essa última questão, por exemplo, a gente puxou o efeito da suspensão do direito político também. Tá? Então, qual é a grande jogada? Você tem que entender que quando uma questão te propõe um assunto, você precisa buscar todo esse assunto, mesmo que ele não vá servir necessariamente para resolver a questão. Eu trouxe todo o contexto ali sobre o que é inelegibilidade reflexa para depois entrar na questão de titularidade de mandato eletivo, de reeleição, blá, blá, blá. Isso tem que ser feito numa revisão de qualidade. Não é você pegar a questão, colocar certo e errado e ir para a próxima. Isso daí você está queimando questão à toa. A questão ela tem que te levar a revisar tópicos. Por isso que a revisão por questões é uma das principais técnicas de preparação que nós temos. E para poder exatamente te ajudar nessa reta final aí de preparação, eu criei um programa voltado para revisão por questões. Tá? Então nós vamos ter aí durante todo o mês de novembro, tá? Diversas aulas que serão ao vivo, beleza? Então os alunos que participarem aí do programa, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, já falei o link, para você ver aí como é que funciona, valores e tal. Vem fazer parte do programa que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Então, durante todo o mês de novembro, a gente vai ter ali um cronograma de datas estabelecidas com aulas de todos os tópicos, tá, do seu edital. Então, você vai ter ali aulas revisando diversos pontos em cima de questões. E você vai ver o quanto que a revisão por questões é essencial na sua preparação. Repito, não é simulado de questão, tá? Não é aula sobre a questão, é revisão de assuntos sobre questões. E você vai perceber o quanto que é importante saber usar a questão na hora da revisão. Beleza? Quer saber mais? Clica aí no link que está na descrição, pega a informação ali e não se esquece. Se você não está inscrito ainda, não deu like nesse vídeo, não compartilhou, é porque você não gosta de mim. Se você não gosta de mim, tudo bem, não venha mais aqui no meu canal. Mas, por favor, mostra que você gosta de mim. É uma questão de deixar meu coraçãozinho quente. Eu fico agradecido por isso, tá bom? Dá aquela moralzinha, não esquece, dá um like, compartilha. Só para dizer, bota um comentário aí. E aí, como é que está a sua preparação para o TSE? Está se sentindo bem? Está se sentindo confiante? Tem alguma dúvida aí nessa reta final? Manda aí no comentário para a gente trocar uma ideia. Tamo junto? Grande abraço e até a próxima oportunidade.